Olá pessoal, o que vem a ser curva de capabilidade de um gerador síncrono? Essa palavra capabilidade, ela foi traduzida, na verdade aportuguesada, da palavra inglesa capability, que significa capacidade. Então, na verdade, é uma curva de capacidade, mas nas universidades, no jargão da engenharia do dia a dia, você vai escutar curva de capabilidade. Mas que curva é essa? É a curva que relaciona potência ativa com potência reativa no gerador síncrono. Por exemplo, podemos ter um gerador com potência ativa máxima de 300 megawatts e potência reativa máxima de mais ou menos 100 megavar, ou seja, ele pode absorver ou fornecer 100 megavar, mas não é tão simples assim. Na condição operacional, ele não conseguirá atingir os dois limites simultaneamente. E é isso que veremos na curva de capabilidade. Observe agora a curva de capabilidade. Ela é uma curva que possui um eixo para a potência ativa do gerador e outro eixo para a potência reativa. Vamos então definir os limites. Temos aqui no eixo da potência ativa a potência máxima e na potência reativa o máximo capacitivo e o máximo indutivo. Perceba que é uma curva simétrica em relação ao eixo da potência ativa e ela fica dividida em duas regiões. Temos a região à direita, onde o gerador ele estará sobreexcitado, ou seja, ele funciona como um capacitor fornecendo potência reativa. E a região da esquerda, em verde, o gerador estará subexcitado, nesse caso funcionando como um reator, absorvendo potência reativa. É isso mesmo, o gerador síncrono, além de gerar potência ativa, ele pode absorver ou fornecer potência reativa, basta controlarmos a tensão de campo. Considere agora um exemplo prático. Temos um gerador de potência ativa máxima 400 megawatts e potência reativa máxima fornecimento de 100 megavar ou absorção de reativo de 100 megavar. Vamos então considerar o ponto de operação no zero. O gerador está com 0 de potência ativa e 0 de potência reativa. E aí a operação solicita que a geração seja elevada para 250 megawatts. Perceba que o ponto de operação vai elevar. Temos agora aqui 250 megawatts de geração mais 0 megavar. O gerador nem está absorvendo, nem fornecendo potência reativa. E aí chegou a madrugada, carga baixa, excesso de reativo capacitivo e a operação solicita que o gerador absorva 50 megavar de potência reativa. O operador então vai atuar no gerador e chegamos ao ponto de 250 megawatts, não alterou potência ativa, mas agora ele está absorvendo 50 megavar de potência reativa. E vamos lá, a carga continuou caindo, mais efeito capacitivo e foi solicitado que o gerador atinja o limite de absorção de reativo. Nesse caso, ele não conseguirá. Por quê? Porque sairá da curva de capabilidade. Haverá uma violação dessa curva. Da mesma forma, se no ponto de operação anterior fosse solicitado para que ele elevasse a geração para o máximo, os 400 megawatts. Observe que também haveria violação, nesse caso, violação da potência ativa. O gerador síncrono, ele deve sempre operar dentro da curva de capabilidade. A curva é a região de segurança. Resumindo, a curva de capabilidade é a curva que define os limites de potência ativa e reativa do gerador. Mas quais são os fatores limitantes? Porque até agora vimos a curva ideal. Na verdade, existem limites. A curva não tem aquele jeitão regular, parecendo uma semicircunferência. Vamos agora entender a curva real de um gerador síncrono. Em primeiro lugar, temos o limite térmico do estator. É isso mesmo, o aquecimento do enrolamento do estator. E esse aquecimento ele é proporcional ao quadrado da corrente elétrica que passa no estator. Esse será
o primeiro fator limitante. Vamos então acrescentar a nossa curva ideal. Temos aqui o limite térmico do estator. E em segundo lugar, o limite da turbina hidrelétrica ou termoelétrica. Depende da usina. É a limitação da transferência da potência mecânica. E sabemos que essa potência mecânica ela é proporcional à densidade da água, no caso da hidrelétrica, à vazão da água, à altura de queda e ao rendimento da turbina. Vamos então acrescentar aqui o limite da turbina. E é um limite que não poderá ser violado. Temos agora o limite térmico do rotor. É o limite do aquecimento do enrolamento do rotor, o enrolamento de campo. De igual modo ao enrolamento do estator, esse aquecimento ele é proporcional ao quadrado da corrente elétrica que circula no rotor. Vamos aqui colocar o limite térmico do rotor. E ele é muito mais presente quando o gerador está sobreexcitado. E em quarto lugar, temos o limite de estabilidade estacionária. Ora, isso acontece principalmente quando a máquina está subexcitada. Quando ela está subexcitada, significa que reduzimos a tensão de campo. Consequentemente, a corrente de campo do enrolamento do rotor reduz bastante e pode haver um fraco acoplamento entre campo magnético do rotor e campo magnético do estator. E para que haja a manutenção da potência gerada, haverá uma elevação do ângulo de carga do gerador. E esse ângulo não pode jamais superar, em regime permanente, que é o regime estacionário, o ângulo de 90 graus. Lembra? Porque a potência transmitida ela é proporcional ao seno do ângulo de carga. Quando ultrapassamos 90 graus, esse seno ele é negativo e aí temos a perda de estabilidade. Então, vamos acrescentar aqui o limite de estabilidade em regime permanente. Vá percebendo que essa curva ideal em azul ela vai sendo cortada por limites técnicos. Vejamos agora, em quinto lugar, o limite de excitação mínima. Na verdade, é a tensão mínima de excitação, a tensão de campo, que normalmente não pode ser reduzida abaixo de 5% da tensão nominal. E por que isso? Para que não haja inversão da corrente de campo. E isso é papel do regulador de tensão do gerador. Vamos então colocar aqui o limite de excitação mínima, chamada de mel. Talvez você escute em algum momento alguém falar: o gerador desarmou porque atingiu o mel. Mel, limite de excitação mínima. Não esqueça disso. Observe então que chegamos à curva de capabilidade real do gerador síncrono, relacionando os limites de potência ativa e potência reativa, considerando todos aqueles limites técnicos que vimos anteriormente. Essa é a curva real. E agora temos aqui uma curva de capabilidade real de um gerador da usina hidrelétrica de Itaipu, que é um gerador de potência máxima 750 megawatts. Veja aqui o jeitão da curva da usina de Itaipu. E observe agora a curva de capabilidade do gerador hidráulico da usina de Paulo Afonso IV. É um gerador de 410 megawatts. Perceba que ele é um pouco diferente no formato em relação à hidrelétrica de Itaipu. É isso mesmo, cada gerador em cada usina, seja hidrelétrica ou termoelétrica, teremos então curvas de capabilidade diferentes em função dos limites técnicos que não são iguais. E para finalizar esse vídeo, temos aqui a comparação para que você visualize curva de capabilidade da usina de Itaipu e Paulo Afonso IV. Vamos comparar também com a termoelétrica Termobahia e também com o gerador da usina nuclear de Angra 1. Perceba o jeitão da curva de capabilidade, como ele varia de uma usina para outra. E vamos colocar o ponto de operação no instante em que eu capturei essas curvas de capabilidade. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos operar sempre o gerador
dentro da curva de capabilidade. Um forte abraço e bons estudos!